mais um programa, mais um momento aqui pela TV Galega. Começa a partir de agora o nosso Mulheres para Você. Eu sou Denise Bichling e seja muito bem-vindo. A partir de agora, durante uma hora, um programa voltado para a sua carreira, para o seu momento profissional e pessoal e ainda algumas visões que podem sim fazer a diferença ao longo deste 2016, aqui ainda hoje no nosso programa. A nossa primeira convidada aqui comigo está Cíntia Lopes, professora, palestrante, consultora de desenvolvimento profissional e mais uma vez uma grande convidada comigo aqui na TV. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Denise, uma honra, um privilégio participar novamente do seu programa, muito feliz de a gente falar sobre possibilidades nesse ano de 2017 que só está começando ainda. Pois é, o ano está apenas começando e são tantas as possibilidades, são tantas as vontades de fazer sim um ano diferente, pelo menos são essas promessas na virada do ano, né, Cíntia? Mas como é que a gente pode fazer? Quais os caminhos para de fato colocar isso como pauta diária da nossa vida? Verdade, Denise, eu tenho conversado com as pessoas nas ruas, nas empresas e vejo muitas pessoas desanimadas, né, descrentes com o ano de 2017. Se você olhar do ponto de vista da economia, da política, né, o cenário realmente está nebuloso, então as pessoas estão assim um pouco desanimadas, né, como é que vai ser esse futuro, como é que vai ser esse ano. E eu sempre digo, né, o ano vai ser aquilo que a gente fizer, né, o que nós podemos fazer apesar de um cenário desafiante. Então, realmente começar mudando, né, essa nossa percepção da realidade. Eu sempre falo, qual é o seu foco, né? Para onde que você está olhando nesse momento? É só para a crise, é só para as mazelas, são só para as dificuldades? Então você realmente tem que ter um foco. O que eu quero alcançar nesse ano de 2017, que vai passar rápido, né? Daqui a pouco nós vamos estar no final e a pessoa, puxa, o que eu fiz, né? Eu fiquei muito voltada só nas dificuldades. Então realmente parar, né? O que eu quero, o que é importante para mim, esse autoconhecimento é muito importante. O que faz sentido para a minha vida, o que me emociona, o que eu quero nesse momento da minha vida para mim, para os meus familiares, para as pessoas que são importantes para mim. Ter esse foco é muito importante. Muitas pessoas olham para o copo de água que está com metade, né, de água e dizem, está faltando água. Outros dizem, não, mas tem metade de água aí. Então, realmente focar naquilo que é positivo, no que é possível. E para isso, Denise, eu destaco 3 coisas importantes, né? Você começar com a linguagem, com a comunicação. O que as pessoas ouvem de você o tempo todo? O que você fala para você mesmo o tempo todo, né? Tem pessoas que, né, o tempo todo falam coisas negativas, não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, quem sou eu para conseguir uma promoção, eu quero abrir o meu próprio negócio, mas eu tenho, né, eu acho que eu não sou suficiente. Então ela já começa num estado negativo e vai nesse ciclo negativo, né? Então cuidado, essa comunicação negativa está sempre ligada a crenças negativas. Por exemplo, no passado eu vivia dizendo para mim, né, eu sou tímida porque eu tenho uma história de vida muito complicada, né, a minha educação, os meus pais, eu fiquei longe da minha mãe. Veja, eu sempre contava historinhas para justificar o porquê que eu não podia avançar na vida. Então sempre pegava cargos menos nobres, né, aqueles cargos que eu não precisava. Tanto, não te demonstrava tanto, não mostrava tanto o que você seria capaz. Exatamente, eu ficava atrás do computador escondida e eu não queria aparecer de jeito nenhum. Cíntia, vai falar com o cliente. Não, vá você, né? Eu não me sinto preparada. Enquanto eu não parava de contar essas histórias, Denise, a minha vida só ia para trás. A partir do momento em que eu contei uma nova história para mim, não, eu posso dar uma entrevista na televisão se eu estiver preparada. Eu posso participar de um treinamento, eu posso falar com o cliente se eu conhecer bem o meu produto. Veja, você precisa mudar essa linguagem, essa comunicação com você mesmo. Então cuidado, muitas pessoas que querem emagrecer dizem, não, depois dos 40 é muito complicado, né? A minha tireoide, né? O metabolismo é muito lento e não sei o quê. Para de contar a historinha, você vai ver outras pessoas fazendo, depois você vai ficar com inveja, né? É claro que tem as dificuldades, tem os desafios, mas conte uma história de poder que você muda a sua vida, né? Uma coisa que chama a atenção, Cíntia, nesse teu momento, o teu exemplo de vida, eu posso, se eu me preparar, eu vou me preparar. Não é simplesmente cair de paraquedas em um determinado momento.
Ou seja, se preparar para aquilo, buscar o seu melhor e ao mesmo tempo depois poder demonstrar com segurança. Porque às vezes as pessoas aceitam tudo, mas não se preparam e aí vem uma grande frustração. Aí vem um grande puxar o tapete, digamos assim, daquele profissional. Exatamente. Muitas mulheres chegam para mim, os homens também, né? Mas aqui o nosso foco são as mulheres dizendo: Cíntia, eu não estou feliz com o meu emprego, com o meu trabalho, eu não sei o que eu faço. E aí eu pergunto: o que você pode fazer agora para começar a se preparar para uma transição de carreira, né? Um novo curso, uma nova formação, uma pós-graduação. O que você precisa fazer de mudança nesse momento para ser essa pessoa que você quer ser num futuro próximo? Até agora não fiz nada ainda. Então, não vai acontecer uma mágica, né? Você precisa estar preparado. Uma pessoa sem iniciativa, Denise, com iniciativa sem o preparo, é uma desgraça, né? Vai fazer bagunça na empresa. Então, esteja preparado. A partir de hoje eu preciso ir para a ação. Então, uma coisa que eu falo também, né? Falamos de foco, focar naquilo que eu quero. Falamos da comunicação, o que eu falo para mim o tempo todo e para os outros. E outra coisa muito importante, até que nós falamos na outra entrevista, né? É sobre a fisiologia. O seu corpo precisa estar num estado poderoso, você precisa estar se sentindo bem. Será que você faz uma atividade física, você se alimenta adequadamente, você está em movimento? Veja, a psicologia dizia, né, que pela mente você muda o seu corpo. E hoje a neurociência está provando que pelo corpo você muda a sua mente. Veja, você muda a sua bioquímica, o seu estado. Quando você, né, se coloca num estado poderoso, que eu chamo, né, joga os ombros para trás, o olhar projetado, você respira profundamente, seu semblante arejado, sorriso, você joga hormônios de qualidade na sua corrente sanguínea, né? Testosterona, serotonina, endorfina, hormônios que fazem você se sentir bem. Então, como é que eu posso realizar coisas nesse ano de 2017 se eu estou me sentindo mal, se eu estou me sentindo para baixo? Veja, você é um celular descarregado, um celular sem bateria não funciona para nada. Então, a partir de hoje também comece, né, uma caminhada, comece a fazer alguma coisa para que você se sinta bem e fique nesse estado poderoso. Então, 3 coisas, Denise: o foco, para onde que eu vou olhar em 2017. Eu, Cíntia Lopes, né, olho para aquilo, para onde eu quero chegar. Isso é muito poderoso, né? As pessoas vão querer desviar você do caminho, mas você vai ficar no foco. A linguagem, o que eu digo para mim mesmo o tempo todo e para os outros, e eu só digo coisas lindas para mim a partir de agora, né? É possível, eu posso, eu sou boa bastante, eu vou me preparar, eu vou para frente com a minha força, é possível, eu quero, né? As pessoas estão comigo, eu sou uma pessoa inteligente, enfim, você precisa ter uma linguagem poderosa consigo mesmo. E a fisiologia. Quando você tem um corpo que apoia você para as suas metas, ninguém lhe segura. O resultado parece até meio mágico, viu, Denise? Porque quando você quer realizar um novo projeto, você precisa estar se sentindo bem. Você já notou que a qualidade do seu trabalho é diretamente proporcional ao modo como você está se sentindo nesse momento? Se você está se sentindo num estado poderoso, você realiza coisas maravilhosas. Se você As maiores dificuldades são mínimas. Exatamente. E ao contrário, às vezes nada parece ser tão, digamos, dramático assim, mas a pessoa faz sim uma grande tempestade. Perfeito. Eu estou cansada, eu estou mal, eu estou estressada, eu estou mal alimentada. O que eu quero? Me jogar no sofá, esquecer que o mundo é mundo. E quando eu analiso a minha vida, nossa, parece que está tudo complicado. Então, realmente, mudando o nosso corpo, nós mudamos a nossa mente e mudamos a nossa vida. Essa questão da linguagem corporal, Cíntia, independente, homem, mulher, mais idade, menos idade, os nossos jovens agora ingressando no mercado de trabalho, é importantíssimo também eles se observarem, né? E até o seu posicionamento, a sua postura, a forma de se colocar diante de uma entrevista de emprego. Tem tantos detalhes simples, mínimos, mas que fazem a diferença se forem muito bem analisados antes desse ponto final, digamos assim, daquela determinação de vida. Perfeito, Denise. Você, quando olha para uma pessoa, olha para o corpo dela, você já faz um relatório a respeito da pessoa, né? Quando a pessoa, por exemplo, a minha sobrinha, 17 anos, né? Ela estava no programa de estagiários e tal, disse: tia, eu passei no vestibular, agora eu tenho que trabalhar, eu preciso competir com 80 jovens, né? Me dá essas dicas aí que te ensina para o pessoal. Seu pai, então vamos começar com o corpo. Porque ela tinha essa coisa da baixa autoestima, então o corpo era sempre inclinado
inclinado para baixo, ela falava com a gente olhando para o chão, o tom de voz era baixinho, meio acanhada, assim, opa, vamos começar a mudar, né? Joga os ombros para trás, olha para mim nos olhos, olha aqui nos meus olhos, e ela começou a se sentir meio estranha, né? Mas ela foi fazendo. Tom de voz, fala um pouco mais alto, né? Melhora essa dicção. E ela fez assim, Denise, parece que foi incrível, né? De 80 jovens, ela conseguiu a vaga, está iniciando agora numa importante empresa aqui em Blumenau. Então você disse, pequenas coisas, né? Mudam completamente o nosso estado mental. Às vezes eu acordo de manhã, né? Quando eu terminei um curso longo e tal, estou me sentindo meio cansada, eu começo a pensar, puxa, hoje é mais um dia e tal. Não, vamos para ação, né? Já vou para a rua, caminho, começo a me movimentar e tudo começa a mudar. Por quê? Porque eu me coloquei em ação, eu mudei o meu estado, eu mudei a minha percepção, agora eu vou realizar coisas, né? Então os jovens também que estão nos assistindo, né, pode se beneficiar disso, né, de melhorar a postura. Quando você melhora a postura, quando você olha para as pessoas nos olhos, quando você sorri, né? Quando você sorri, mesmo que forçadamente, você libera endorfina na corrente sanguínea, você se sente melhor. Então, a dica principal, Denise, é estar sempre em movimento. Né? Quem trabalha sentado o dia todo tem que dar um jeito de 20 minutos, e meia hora, dar uma volta, né? Andar, subir escada, para quê? Para se movimentar. Cíntia, você recentemente do evento internacional, foi na Califórnia. Isso. Como é que foi esse encontro que você lá esteve participando? O que tu trouxe da tua bagagem? Quem é essa nova Cíntia que voltou para Blumenau? Pois é, Denise, eu fui realmente disposta a fazer mudanças, né? Tinha lá mais de 200 brasileiros, 52 países, 10.500 pessoas, e realmente o que mudou muito na minha cabeça é o seguinte: eu não negocio mais comigo, né? Cíntia, o que é importante para a sua vida a partir de agora? Isso, né? Eu quero ter um corpo saudável e com energia, eu quero realizar coisas que me dão prazer, eu quero ajudar pessoas. Então, a partir de hoje, eu não negocio mais comigo. Ah, será que eu faço? Será que não faço? Eu vou para a ação, né? Eu faço isso que eu acabei de contar para você e para as nossas telespectadoras. Eu mudo fisiologia, né? Mudo corpo, mudo foco, mudo linguagem, né? Cíntia, vamos para frente, é isso aí, é possível. E o barulho que você teve mais com os outros, Cíntia, para ti também, né? Primeiro contigo e depois você passa esse ensinamento para os outros. A boa notícia, Denise, é que a vida muda no momento de decisão. Não é? Quando você diz, não, eu não tolero mais isso, eu não tolero mais 20 quilos acima do peso. Eu não tolero mais um relacionamento que está acabado e que eu não consigo terminar e que não me traz mais nada. Eu não tolero mais não poder pagar uma escola de qualidade para os meus filhos. Eu não tolero mais. Quando você se coloca nesse estado, né, e toma a decisão, você vai para a ação, muda a sua vida. É fantástico. Legal, Cíntia. Obrigada pela tua presença aqui mais uma vez. É mais uma de tantas outras e com certeza o convite sempre fica aberto para você aqui conosco na TV Galera. Eu que agradeço, deixando uma frase final para as nossas telespectadoras, né? Pequenas ações nos levam a grandes resultados. Né? O que eu posso mudar de pequeno hoje, né? Nessas áreas importantes da minha vida e que no final de 2017 vão me trazer um resultado significativo. Foi isso que passou nessa entrevista também. Pequenas ações, nada de mirabolante. Nada de pequenas mágico, ações levando a grandes resultados. Natureza para todos. Muito obrigada, Denise. Intervalo comercial, na sequência tem muito mais ainda.